Falar de São Paulo agora, a campanha do Fernando Haddad tem sido cobrada a subir o tom contra Tarcísio e Bolsonaro, principalmente na TV e no rádio. A informação é da âncora da CNN, Daniela Lima. Os aliados de Lula querem ânimo na campanha de São Paulo para evitar uma distância ainda maior entre Bolsonaro e Lula no estado. Começo com Yuri Pita. O que você acha dessa cobrança para subir o tom, Yuri? Na verdade, Felipe, existe aí toda uma mobilização aqui em São Paulo em torno de Jair Bolsonaro e Tarcísio que está fazendo o resultado. A gente viu no Palácio dos Bandeirantes ontem, com a mobilização de prefeitos, o evento de tarde e depois, principalmente, o que aconteceu à noite ali falam de 60 a quase 100 prefeitos junto com o Rodrigo Garcia e uma expectativa da campanha de Bolsonaro de que seria possível até dobrar a distância que ele teve para Lula, né? Para fazer uso dos números que sempre nos ajudam na análise, Bolsonaro teve 1.700.000 votos a mais que Lula aqui no estado de São Paulo. Eles acham que daria para chegar no dobro dessa diferença. Para conseguir isso, talvez tenha que usar o discurso que o Fernão mencionou, de conseguir virar voto, não só pegar os indecisos ou os eleitores dos outros candidatos, porque o eleitorado de Simone Tebet e de Ciro Gomes e mais os outros candidatos dá pouco mais de 2.700.000, alguma coisa assim. Então, se tiver uma distribuição dos... Isso sem contar que para dobrar os votos, você não precisa necessariamente virar voto, né? Porque mesmo tendo sido baixo... 1.700.000 dobrar para chegar em 3.400.000, precisaria dobrar voto. Porque não tem 3 milhões, não tem... Mas eu digo, você não precisa necessariamente tirar esses votos, virar votos, né? Você tem brancos e nulos e abstenções mais do que suficientes para se tirar isso, mexendo pouco no tamanho do bolo, porque é um bolo de 30 milhões de por virar, o Fernão está dizendo, virar o voto do Lula para o Jair Bolsonaro. Isso, né? Isso no nacional, esses 30 e tantos milhões. Estou falando aqui do estado de São Paulo, só para concluir o raciocínio. A distância entre Bolsonaro, primeiro lugar, Lula, segundo lugar, no estado de São Paulo é de 1.700.000. Você tem um universo de eleitores de outros candidatos, sim, tem dos que não vieram votar. A questão é, historicamente, o segundo turno tem menos eleitores nas urnas do que o primeiro. É improvável que aumente o número de eleitores no segundo turno em relação ao primeiro. Improvável. Pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. É improvável. Não acontecendo o que é esperado e não o que é inesperado, que é uma redução de eleitores que vão às urnas, aqueles que não votaram nem Lula nem Bolsonaro, para onde eles vão? Também é improvável que todos eles vão para Bolsonaro. Pode acontecer? Pode. Mas existe uma mobilização de eleitores de Simone Tebet em favor de Lula. 650 deles estavam na casa de Cândido e Tereza Bracher na segunda-feira. Então, os 100% dos eleitores de Simone Tebet indo para Bolsonaro, já dá para tirar 650 pelo menos. Só para fechar a conta, que existe um favoritismo de Bolsonaro no estado de São Paulo e que a estratégia que a Dani Lima trouxe da campanha de Haddad é fazer com que o tom seja mais pesado, não só para tentar conter esse aumento da distância, mas até para manter o engajamento do eleitor que votou em Lula e Haddad, que pode ser que esse sim desanime de ir votar, porque é difícil que Haddad consiga virar o favoritismo de Tarcísio no estado, e isso pode sim ajudar a aumentar a distância de Bolsonaro para Lula. Legal, Yuri. A gente tem mais um convidado hoje, Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. Falei certo, né, Andrei? Tudo bem? Boa noite. E já começo com essa pergunta difícil. Como é que você vê essa dinâmica do segundo turno em São Paulo, com o Tarcísio na frente do Haddad e essa ascendência da campanha presidencial, aquilo que eles estão fazendo nesse momento, porque Jair Bolsonaro e Lula estão muito interessados nesses votos que não foram neles no primeiro turno? Felipe, me parece que é importante a gente não confundir o ajuste de nível de certas pesquisas com tendências reais em termos da dinâmica dos candidatos. Se a gente olha para qualquer tipo de série temporal de uma pesquisa ao longo do último ano, seja aprovação presidencial, intenção de voto, o que a gente vai observar vai ser uma nítida subida do presidente Bolsonaro depois do primeiro turno da eleição. No entanto, boa parte desse efeito pode ser explicado pelo ajuste, pela ponderação que foi feita pelo resultado do primeiro turno. Ou seja,
Se você ajusta a série temporal dessas pesquisas pelo erro sistemático que de fato aconteceu e que foi muito nítido, né? O Bolsonaro foi subestimado em algumas pesquisas em até 9 pontos percentuais, né? A gente então enxerga uma dinâmica onde, sim, ele pode estar melhorando na margem em alguns contextos, mas me parece que estamos falando de magnitudes que são muito mais reduzidas do que essas que estão em discussão aqui. Dobrar a distância em São Paulo em relação ao Lula me parece algo completamente implausível, né? Mas é o que eles estão querendo. Sim, conseguir. Sim, assim, de ponto de vista político, né, é um bom discurso, né, porque empolga a base, dá a impressão de uma onda, né, dá a impressão de uma candidatura em grande ascensão, como o movimento, né, de acúmulo de novos eleitores. Mas a realidade, no contexto de São Paulo, de fato, a realidade estrutural é que provavelmente a chance do que pode acontecer é justamente o oposto, dessa distância se reduzir. Por quê? Porque se a gente olha para os eleitores da terceira via, Ciro Gomes, Simone Tebet, desde sempre as pesquisas mostravam que a tendência desses eleitores em termos de migração no segundo turno é de eles aderirem mais à candidatura do Lula do que à candidatura do Bolsonaro, certo? Então, entre eleitores da Simone Tebet e do Ciro, o Lula tende a recuperar um pouco, né, a distância que o separa hoje em dia do Bolsonaro no estado de São Paulo. O Bolsonaro pode compensar isso? Pode. Como? Por exemplo, a partir de abstenção. Ele poderia mobilizar mais eleitores que não compareceram e, com isso, compensar o que o Lula ganha no público da Simone Tebet e do Ciro Gomes. Isso é muito plausível? Mais ou menos, porque se a gente olha o perfil da abstenção, a abstenção também se deu principalmente entre eleitores mais moderados, aqueles que, de fato, caso fossem comparecer, também seriam eleitores mais da Simone Tebet e do Ciro Gomes. E por que eles não compareceram? Porque essas campanhas, basicamente, foram dizimadas ali no fim da campanha do primeiro turno. Tinha um pouco entusiasmo, pouco incentivo, né? Se você era um entusiasta de uma proposta alternativa, de ir e votar na Simone Tebet ou no Ciro Gomes, sabendo que eles não iam ultrapassar 5 pontos percentuais. Então, na medida em que esses eleitores mais moderados se mobilizam, também a minha impressão é que não é tão fácil necessariamente para que o Bolsonaro suba a partir desse público. É possível que mesmo assim ele aumente a distância? Claro que é possível, tudo é possível. Assim, contas criativas a gente pode fazer, né? Mas é muito importante destacar que a qualidade das campanhas, dos debates, né? As propostas que estão sendo colocadas pelos candidatos, né? Todos os fatores nessa altura dessa campanha importam. E uma coisa que aconteceu depois do primeiro turno, que foi muito importante para o Bolsonaro, tem que reconhecer, é que o discurso dele ganhou muita legitimidade de algumas maneiras, né? Ele conseguiu comprovar de que a fortaleza política dele tinha sido subestimada de maneira sistemática pelas pesquisas, pela mídia, pelos seus adversários. Então, aí ele comprovou que várias das afirmações que ele tinha feito ao longo do tempo, a despeito de ser acusado de ser tudo mentira ou fake news, não era. Ele conseguiu comprovar essa força política. Isso é um ponto que precisa ser reconhecido. Mais que isso, ele conseguiu que os governadores eleitos em Minas Gerais e Rio de Janeiro fossem, então, encampar o esforço de aumentar a sua votação nesses estados muito importantes, o segundo e o terceiro colégio eleitoral. E, ao mesmo tempo, em São Paulo, ele conseguiu emplacar o Tarcísio, né? Um candidato que basicamente chegou imposto de cima, né, para disputar esse cargo, num contexto em que o Tarcísio consegue angariar bastante apoio. A gente viu quanto que, de fato, o Tarcísio mobilizou o eleitorado de direita e centro-direita na reta final. Então, todos esses são pontos que comprovam uma certa força política, mas acho que em termos de falar sobre dobrar a distância que o separa do lado, temos que ter uma certa cautela em termos da razoabilidade das dinâmicas sendo colocadas. Você não quer complementar? Meu comentário era só sarcástico. Talvez o Alexandre de Moraes consiga fazer isso, porque na base que vai, você só pode chamar o Lula do que ele não é, você só pode lembrar o que ele não fez, né?
todo dia uma coisa dessa, eu acho que isso faz um efeito que tende a ser subestimado pelo pessoal que faz essa análise técnica da eleição, com base em números, pesquisa e tal. Eu acho que isso já foi decisivo na eleição de governador para baixo no primeiro turno e tende a ser decisivo agora também. Certo. Deixa eu só jogar para o Josias. Josias, eu só queria saber a sua posição a respeito do antipetismo que se revelou, surpreendeu muita gente, a gente sabia que existia aqui em São Paulo, mas muita gente achou que o antibolsonarismo estava mais forte. Você vê maneiras de o Lula e o Fernando Haddad ter algum tipo de contenção desse antipetismo que parece crescente aqui em São Paulo, levando o Bolsonaro a abrir uma vantagem sobre o Lula? Meu cara, essa apuração da Daniela Lima revela que o PT começa a se render ao óbvio, né? Não há outro caminho senão o de elevar o tom. O PT cometeu um erro no primeiro turno, a meu juízo, quando fez praticamente uma dobradinha. O Haddad fez uma aliança tácita, não declarada, com o Tarcísio de Freitas. Parecia que um queria disputar o segundo turno com o outro. E ambos ficaram atacando nos debates o Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo. A minha impressão é de que, numa disputa contra o Rodrigo Garcia, o Fernando Haddad talvez tivesse um pouco mais de chance. Não muita, mas você estaria reeditando a disputa PT versus PSDB com um tucano de mentirinha, porque o Rodrigo Garcia não é tucano, veio lá do DEM, foi fabricado aí pelo Dória, né? E com o Alckmin do seu lado. Então, seria uma disputa entre PT e PSDB, com o verdadeiro PSDB, que é o Alckmin, do lado do PT. Ele teria alguma chance. Agora, quando ele faz essa aliança com o Tarcísio, leva o Tarcísio para o segundo turno, e aí com uma votação surpreendente, o Tarcísio vai para o segundo turno na frente dele, ele já seria difícil uma eleição do PT em São Paulo, porque todo o antipetismo se concentraria no candidato que passasse para o segundo turno. E se concentrou no Tarcísio de Freitas. Surpreendentemente, um forasteiro veio de São Paulo, todo mundo imaginou que teria dificuldades, o paulista, de maneira geral, rejeitaria, porque veio um carioca radicado em Brasília, mas não foi o que se deu. E acho que sim, o antipetismo foi como que renasceu, sobretudo no interior de São Paulo, e há uma campanha invisível nas redes sociais que faz com que, e o Bolsonaro é craque, o bolsonarismo é craque nessa estratégia de operar nas redes sociais, que está, de fato, ressuscitando o antipetismo. E São Paulo é antipetista, isso não há dúvida. E esse antipetismo está nascendo agora, está renascendo, está revivendo, e, sobretudo, no interior de São Paulo. Então, é muito, muito complicada a situação do Haddad. E você vê que no primeiro turno o Tarcísio de Freitas ele se vendeu como um bolsonarista sem cloroquina, né? Aquele técnico que é bolsonarista, mas não se rende a todas as maluquices do Bolsonaro. Ele agora está grudando, sem nenhum prurido, a sua biografia de técnico à biografia do Bolsonaro. Então os dois estão operando juntos. E quero crer que o Bolsonaro tem sim chance de crescer em São Paulo alguma coisa. Não sei se vai dobrar a votação, acho que seria uma previsão muito otimista, mas não exclua a hipótese de que o Bolsonaro melhore a sua condição em São Paulo, não. E impulsionado por esse antipetismo a que você se refere, e que, sim, ele está renascendo, sobretudo no interior de São Paulo.